Fala rapaziada, Luca aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, rapaziada, eu vou falar sobre os medos que todas as pessoas têm. Se eu esquecer algum medo aqui que você tenha e a maior parte das pessoas tem, você me avisa. O primeiro que eu vou falar é simplesmente o medo da pobreza. O medo da pobreza, ele é um medo bem simples que as pessoas utilizam bastante. E você vê muito ao seu redor. O pobre, ele tem medo de ficar na pobreza. Quem é da classe média, ela tem medo de voltar à pobreza porque já era pobre, ou nasceu em classe média e ficar pobre. E o rico é um dos que tem mais medo ainda, porque abaixo dele você tem as pessoas que são classe média e os pobres. Se ele cair para a classe dos pobres, psicologicamente para ele já era. Já era, é um dos piores medos que o pessoa rica tem. E também o pessoal pobre. Porque se você vai nascer, você nasce num lugar, você vê sua mãe trabalhando, seu pai trabalhando, se esforçando e vocês nunca têm nada. Sempre conta as coisas contadas. Igual aconteceu comigo já quando eu era pequeno, de você comprar as coisas no mercado, na hora de passar no caixa o cartão não dava. Tinha só 10 reais no cartão, passava um biscoito e um leite só, ia para casa. Acontecia isso às vezes quando eu era pequeno, de você passar vergonha em frente ao caixa. E desde isso, nasce nas pessoas essa raiz, com algum acontecimento de que elas têm um medo da pobreza, de morrer pobre, porque pobreza não é algo bom, é algo ruim. E esse é um dos principais medos. Você pobre, você não tem nada praticamente. Você não consegue sobreviver, você não consegue sair, brotar, crescer como se fosse uma árvore. Então esse é um dos medos mais perigosos, rapaziada. Vamos para o segundo. O segundo eu vejo que é um medo que todas as pessoas têm, porém é um medo que eu vejo que é mais fácil de você arrancar. Depende de cada pessoa. É o medo da crítica. Você tem medo de ser criticado? Você tem medo de eu chegar e falar pra você que você é muito feio? Que a sua roupa que você veste é estranha? Tem medo disso? Né? Tem medo de falar que o seu corte de cabelo é feio? Que você é estranho? Não, você não precisa ligar pra minha crítica. A minha opinião não vai valer nada. Nem a de outra pessoa, provavelmente. Porque se você quiser agradar todo mundo, você vai ficar como se fosse uma bolinha de ping-pong pra lá e pra cá. Isso já aconteceu na minha vida. Uma pessoa vem e dá um conselho pra você fazer uma faculdade, a outra dá um conselho pra você cursar outra faculdade, e você quer fazer uma outra faculdade. Três tipos: uma quer que você faça engenharia, outra quer que você vire advogado e sua mãe quer que você faça medicina. Você não quer fazer nenhuma dessas. Você quer fazer administração, quer fazer um marketing digital, algo mais básico, e o resto do dinheiro você investir para abrir uma empresa, que seria o dinheiro que seria de aporte na faculdade, correto? E é isso. Se você ouvir a opinião das pessoas, você tem que fazer um exercício bem simples, ó. Ou igual o Memphis Depay do Corinthians, né? Você tampar os ouvidos. Porque esse é um dos principais medos que as pessoas têm também, crítica. Pô, minha mulher me critica, minha namorada me critica. Irmão, você tem que ligar, mas não tanto para a crítica das pessoas, porque senão você vai perder sua essência. Você não será você mesmo. Você não vai conseguir se agradar, entendeu? De colocar a roupa que você gosta, ter um bom celular, ter uma boa comida que você fez, algo que agrade você. Você tem que se agradar. É isso que acontece. Rapaziada, vamos para a outra. Outra é a perca de saúde. E essa eu posso falar com propriedade, porque essa é bem complicada. O que acontece? Eu trabalhava em um restaurante, tive injúria nos ligamentos, resumindo a história. Injúria nos ligamentos L4, L5, S1 da lombar. Tive dores, bastante dores em todas as articulações do meu corpo, como se fosse uma fibromialgia, só que em pequena escala. E a coisa que eu mais queria fazer era treinar. E conseguir jogar bola, me exercitar, fazer alguma atividade física. E eu tinha um medo tanto de não conseguir mais fazer isso. E é aí que você pega o medo da saúde, que também está correlacionado com o medo da saúde psicológica. Não só saúde física, mas saúde psicológica. Você tem que estar bem da cabeça, tem que estar bem do físico. E entra outro medo da saúde. Então por isso que as pessoas tentam, mas a maior parte delas vão ficar doentes, porque consomem bastante alimentos ruins,
bebem bastante coisas que não deviam e no final vai acabar caindo nesse medo. Se tiver medo de saúde, cara, você tem que se cuidar, basicamente isso. Mas esse é um medo que as pessoas também têm bastante. O outro medo é aquele medo de adolescente, que é a perda do amor verdadeiro, o primeiro relacionamento ou o segundo. Aquele relacionamento mesmo onde você faz de tudo pela mulher, traz um chocolate, um bombom, você dá cartinha feita à mão, dá rosas, flores, um urso, para depois no final você ficar dependente emocionalmente dessa pessoa, ficar com medo dela e às vezes ela, se for uma pessoa mais velha, ela vai fazer você de gato e sapato. E você ter traumas emocionais depois, até prejudicar sua vida, você não conseguir se recuperar. Perca do amor é uma coisa muito complicada. Tem pessoas que estão travadas até na cabeça ainda por causa disso, de um relacionamento que a pessoa era tão dependente emocional da outra que quando termina ela se abala. E o outro é a velhice. Ah, mulheres, né? Mulheres, vocês têm medo de ficar velhas. Por isso que vocês se cuidam bastante com botox, faz rinoplastia, usam bastante maquiagem para aparentar ser mais nova. Pessoas têm medo da velhice. Homens também, alguns homens têm bastante medo de ser velho. Velhice. Pessoas têm medo de ser velhas. Medo de aparentar uma idade, querer diminuir a idade que ela tem. E o medo de morrer sozinho também, né? Da velhice. Porque quando você percebe a maior parte das pessoas que são velhas, o pessoal vai viver a própria vida. E essa pessoa, no final, ela fica sozinha. Algumas vezes, dependendo da família. Porque o filho vai ter que trabalhar, a filha vai ter que trabalhar, vai casar, vai para outro lugar, vai fazer a própria vida. E essa pessoa que é velha não tem muitas pessoas normalmente. Tem só ela. E o que acontece? Para essa pessoa não entrar em depressão ou ficar mal, ela pega uma planta, pega um animal e começa a cuidar dele. Por isso que pessoas idosas, minhas tias, no caso, elas cuidam bastante de planta. Porque isso te dá uma coisa a mais, te dá um gás a mais, entende? Quando você cuida de outra pessoa, quando você cuida de alguém que está doente, quando você cuida de algo, você tem uma responsabilidade assim. Se eu não chegar em casa, meus cachorros vão morrer de fome. Se eu não dar água para minha planta, ela vai morrer. E aí você vive mais. E esse é o medo da velhice, da pessoa morrer sozinha. E o último medo que eu vou falar é o medo da morte. Esse é o medo que todos nós vamos. Então, esse é um medo interessante dependendo do jeito que você vai analisar. Então pensa comigo aqui, ó. Vamos imaginar que a vida é um teatro. E você é um personagem desse teatro. Você, no camarim, tem todos os figurinos para você escolher qual personagem você vai ser. Você pode ser o Coringa, você pode ser o Mago, você pode ser o Rei, pode ser o Cavaleiro, pode ser o Gladiador. Interessante, né? Robin Hood, o que você acha? Você pode ser o pessoal do mal, do bem. O que acontece é que você vai ter uma só oportunidade nesse teatro. E ele tem data de início. E a data de fim você consegue prever um pouco. Ele pode terminar antes, se por algum motivo uma corda cair e a cortina fechar em cima de você. Pode acabar antes o seu teatro. Então, se você tem uma ficha para você jogar, por que você vai ligar para críticas? Daqui a algum tempo ninguém vai nem lembrar de você praticamente. Por exemplo, meu tataravô, eu não lembro dessas pessoas. E é isso que é bem louco. Você tem uma ficha só, irmão. Você vai ter uma ficha só na sua vida. Você não vai ter como se fosse em um joguinho que você colocar uma moeda, vai ter outra vida lá pra você. Você não vai vir aqui de novo. Pessoas incríveis passaram por aqui. E com medo da crítica não deram sua opinião, seu posicionamento. E não agregaram muita coisa que poderiam agregar. E aí você já elimina um. O outro também é o medo da velhice. Você tem que perceber que você vai morrer e são fases da vida. Você vai aproveitar sua fase de criança, sua fase de adolescente, depois sua fase de velhice. São fases. Toda parte da vida são fases. E o da morte é esse. Você sabe que vai ter um fim. A morte, ela anula praticamente esse da crítica.
Irmão, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, ninguém nem vai saber que você existe. Você tem medo de mandar uma mensagem, de tirar uma foto, de colocar uma foto no perfil do WhatsApp. Cara, isso daí é muito antissocial, você tem muita vergonha. Você tem muita vergonha. Não pode fazer isso, ser assim. Eu era desse jeito também, usava touca na cabeça, cabelo todo enrolado, grandão. Você não tem autoestima, você não consegue ter alavancagem na sua vida. Não tem como. Esse foi o vídeo. Esses são os 6 medos que todas as pessoas têm. E o que vocês tiram de aprendizado aqui é que, cara, você só tem uma ficha nesse jogo que se chama vida. Escolha muito bem como você vai usar essa ficha. Perfeito? Você só tem uma chance para fazer o que você quiser nesse game. Escolha bem a ficha que você vai usar, porque este é o famoso jogo da vida. O jogo onde começa e no fim ninguém escapa. Então, esse é o meu conselho. Termina o vídeo e até a próxima. E fiquem com Deus.